Sejam bem-vindas ao jejum de Daniel. Hoje é o segundo dia de 21 dias dessa caminhada e eu creio que o Senhor tem uma palavra hoje, um direcionamento, uma cura e uma libertação para a sua vida. Vamos esperar todo mundo poder entrar para a gente começar. Bom dia, Débora. Bom dia, Dai. Bom dia, Letícia. Esse aqui é das antigas, gente. Preparadas para mais um dia. Hoje eu trouxe uma palavra agora cedo, o Senhor me lembrou. Deixa eu abaixar aqui só um pouquinho. Aí. O Senhor me lembrou hoje cedo de um versículo que Ele já me deu várias vezes e eu senti de ler para vocês aqui hoje, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre várias coisas, a gente vai falar também sobre as feridas, o quanto as feridas emocionais nos impedem de avançar território, nos impedem de estar na presença de Deus, de ativar a nossa identidade em Cristo. E eu vou ler com vocês aqui, lá em Zacarias 3. Quem tiver com a Bíblia pode me acompanhar, quem não tiver pode ouvir, que eu vou explicar o contexto para vocês desse versículo aqui. Ele vai falar o seguinte: Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás estava ao seu lado direito para se opor a ele. Então o Senhor está falando aqui, eu vou lendo e vou destrinchando o versículo com vocês, amém? Então o Senhor está falando aqui, muitas das vezes você está parada, você está ali parada e tem Satanás à sua direita, pronto para se opor àquilo que Deus vai fazer na sua vida. Pronto para pegar e falar assim, não pode fazer isso aqui na vida dela não, porque eu tenho autoridade, eu tenho legalidade para agir nessa área da vida dela. Então, se o diabo estiver ao seu lado para se opor àquilo que Deus tem para fazer na sua vida e não houver legalidade, não houver brecha, não houver porta aberta, ele não pode fazer nada. A palavra é clara, ela vai aqui, ilustrar o que acontece na nossa vida hoje em dia, o que nós passamos aqui. Então, quando ele está falando aqui sobre o sumo sacerdote, ele não está falando sobre qualquer pessoa. Porque o sacerdote, os sacerdotes nessa época aqui, eram pessoas responsáveis por cuidar do templo de Deus. Eram eles que acendiam os incensos, que faziam as ofertas do povo ali, o sacrifício. Então eles eram responsáveis, eles tinham um cargo, eles tinham ali uma patente, não era qualquer pessoa. Aí, antes que você fale assim, Chau, mas eu não tenho uma patente, eu não tenho um cargo dentro da igreja. Minha irmã, eu não estou falando sobre ter cargo dentro da igreja. Eu estou falando sobre você ser escolhida, sobre você ser separada pelo Senhor para viver um propósito, sobre você ser chamada. Não pense que vocês estão nesse propósito aleatório, à toa. Vocês foram chamadas para viver algo em profundidade com o Senhor. Para exercer sim uma função para o reino, e nem sempre essa função vai ser dentro de uma igreja. Nem todo mundo é chamado para trabalhar dentro de um ministério, dentro da igreja. Talvez você esteja sendo chamada para trabalhar em um ministério fora de uma doutrina religiosa, de um templo religioso. Não quer dizer que você não tem que ter uma hierarquia, uma patente espiritual acima de você, uma cobertura, não tem nada a ver com isso. Mas quer dizer que às vezes o seu ministério não vai ser dentro da igreja, tá?
Então ele fala, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. Então ele estava na presença de quem? Estava aqui Josué e na frente dele estava o anjo. Então ele estava de frente para o anjo do Senhor. E Satanás estava ao seu lado direito para se opor a ele. Então o anjo, ele não desce aqui, aleluias, ele não desce aqui à toa. O anjo não desce aqui à toa. Ele desce para guardar, para livrar. Ele desce para entregar algo de Deus para você. Mas Satanás, ele fica ali ao lado, esperando a brecha, a oportunidade para ele se opor àquilo que Deus vai fazer. Eu me lembro de Daniel, quando ele jejuou, né? Que ele fala assim, ó, desde o primeiro... Daniel, alguém me corrige aqui, eu acho que é Daniel, que entrou em jejum e logo em seguida a resposta já veio, mas existia uma potestade, um principado se opondo ao anjo do Senhor, ao anjo mensageiro do Senhor. Se opondo a esse anjo mensageiro, mas a resposta do céu já tinha sido dada desde o primeiro dia em que ele entrou em jejum. Mas o anjo estava ali, o Satanás estava ali para se opor, guerreando. E aí o Senhor mandou outro anjo de guerra para poder ajudar o anjo mensageiro, para que a resposta chegasse até ele. Então, quando você se posiciona, quando você se posiciona no mundo espiritual, quando você fala, eu vou entrar em consagração, eu vou entrar em jejum, eu vou entrar em separação, eu vou entrar no secreto, eu vou buscar resposta e direcionamento em Deus, vai haver uma oposição espiritual. Vai haver, os demônios, eles vão descer para tentar se opor àquilo que você está fazendo. Então vai vir o desânimo, vai vir espíritos de obsessão, pensamentos acelerados, pensamentos obsessivos. Vai vir pressão, cansaço, sonolência, desânimo. Larga a mão disso. Para que você está fazendo isso? Não vai adiantar de nada, não vai valer nada. Você está perdendo seu tempo. Vai vir. Mas isso não significa que você está perdendo a batalha. Não significa que você precisa desistir agora. Significa que você está no lugar certo. Porque se você tiver numa vida cristã que não tem oposição, que não acontece nada, minha irmã, você está vivendo a vida cristã errada. Tem alguma coisa de errado, porque não faz sentido. Nós fomos chamadas para sermos soldadas de Cristo. Soldado pega a espada e vai para a guerra. Eu não estou falando para a guerra física, mas para a guerra espiritual. É para isso que nós somos chamadas. E aí, quando a gente começa a avançar território, a gente começa a entrar na murmuração. Ai, por que, Deus, isso está acontecendo? Ah, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? E Deus está assim, porque você está avançando, porque você está chegando perto de receber a vitória dessa batalha. Não murmura, não seja como aquele povo que estava lá no deserto, que murmurava, que recebia maná e achava ruim, recebia aves, recebia carne e achava ruim. E tudo achava ruim. Não, você estava cega antes. Você estava cega, Satanás fazia de você um brinquedo, te jogava para um lado e para o outro, e dava risada, e zombava da sua cara, e se divertia. Eles se divertem, gente. Eles se divertem. Quantas vezes eu já fui orar por pessoas, e eu vi os demônios assim, dando risada ao redor, se divertindo, como se eles estivessem num circo, e acontecesse alguma coisa muito engraçada. Só que não estava acontecendo nada engraçado, estava acontecendo morte, destruição, roubo. E eles lá dando risada. Então, glorifica ao Senhor, porque independente da batalha que você estiver enfrentando, nesse momento, não é uma batalha mais onde você joga do lado de Satanás. Você joga do lado da luz. É uma batalha que já é garantida, já é vencida pelo sangue de Jesus. Você só precisa permanecer. O sacrifício maior, Jesus já pagou por nós na cruz. Se a gente pensar perto do que Jesus fez, o que nós fazemos aqui não é nada. Não é nada. É muito pouco, amém? E aí ele continua. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás, que o Senhor te repreenda, Satanás. Que o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Este homem é um tição tirado do fogo?
Então ele fala aqui que o anjo do Senhor repreendeu Satanás. Falou, Satanás, sai daqui, porque nele você não pode tocar. Sai daqui, porque você pensa o quê? Que esse homem é um qualquer, que foi tirado do fogo. Ele está falando tição, ele fala qualquer, né? Em outras versões, aqui na outra versão da minha Bíblia, eu vou ler para vocês. Ele fala assim, ó. O que pensas que este homem... Ora, vê este homem, não parece um pedaço de lenha meio queimada, recém-tirado do fogo? Você tá achando que ele é o quê? Ele é um qualquer? É qualquer pessoa? Satanás acha que você é o quê? Que você é qualquer pessoa? Que você é qualquer homem, qualquer mulher? Que ele pode vir tocar em você assim, que você não foi escolhida, não foi separada, não foi chamada por Deus? Que você é um cão que está jogado lá na rua, que ele vai lá e devora? Não, minha irmã. Existem anjos, anjos de guarda ao seu redor, guardando o seu deitar, o seu levantar, te dando livramentos que você nem imagina, que você nem sabe, todos os dias. Então, quando o diabo vem ao seu lado para te acusar, ele fala, você está achando que ele é o quê? Que ela é o quê? Não, é escolhida, é separada pelo Senhor. E ele fala que o Senhor te repreenda, está repreendido, sai daqui. Josué estava usando vestes impuras, estava em pé diante do anjo do Senhor. Aleluia. Talvez hoje você esteja usando vestes impuras na presença do Senhor. Talvez hoje você esteja vestida de culpa, você esteja vestida de arrogância, você esteja vestida de prepotência, você esteja vestida de ego, de orgulho. Talvez as suas vestes estejam sujas de rejeição, de humilhação, de abandono, de insuficiência, de instabilidade, de escassez, de pobreza. Talvez você esteja vestindo vestes sujas, impuras, na presença do Senhor, na presença do anjo do Senhor. Porque é assim que ele estava. Josué, usando vestes impuras, estava em pé diante do anjo. Mas o anjo do Senhor, Deus ordenou hoje para você. Nada é aleatório, não é à toa que o Senhor me trouxe esse versículo hoje cedo. E ele fala, então o anjo ordenou, deu uma ordem aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes impuras, e disse a Josué, fiz com que a tua maldade seja tirada de ti, e te revestirei de vestes festivas, de vestes de alegria, de felicidade. Glória a Deus. O Senhor está falando, eu estou tirando a veste do medo, a veste da tristeza, as vestes impuras, e eu estou tirando também a veste da maldade. Lembra que a nossa carne ela é maldosa, de nós não sai nada de bom, a nossa carne é suja, é maldosa. E o Senhor fala, eu estou tirando, estou te revestindo de vestes de alegria, de felicidade. Já você não sabe o que eu estou passando. É em meio ao que você está passando mesmo. Já ouviu aquele louvor? Vou passando pela prova dando glória a Deus. É quando você experimenta da paz que excede todo o entendimento. Quando você olha e fala, está um caos, mas por dentro ainda assim eu sinto paz. Essa paz não vem de nós, não vem da tua carne, vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo te tocando, falando para você, filha, eu te dou a paz de dentro para fora. Porque não é de fora para dentro, porque quando você quando você olha ao seu redor, tá tudo desmoronando, tudo caindo. Mas você permanece em paz, confiando que o Senhor está contigo, que você não está sozinha. Amém? Então ele fala, o anjo do Senhor afirmou a Josué, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares, olha, tudo isso que o anjo do Senhor está fazendo, tudo isso que o Senhor está fazendo na sua vida. Talvez hoje você esteja passando pela prensa. Talvez hoje você seja a azeitona que está sendo esmagada. Esmagada. E o jejum faz isso conosco. Eu vou entrar nessa parte do jejum. Mas o jejum faz isso com a gente. E o Senhor está falando, pega aí, ó. Se você andar nos meus caminhos. Não pense que o anjo do Senhor vem, troca as suas vestes, tira a veste da maldade, da sujeira, da impureza, coloca você ali bonitinha, vestida, né,
toda linda, maravilhosa, de vestes de alegria, roupa nova, e você vai para o mundo e acha que vai continuar limpa de novo. Não vai, não. Porque aqui está falando, ó, o anjo do Senhor afirmou a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares no meu caminho e seguires as minhas normas, serás juiz na minha casa e também cuidarás dos meus átrios e te darei lugar entre os que aqui estão. Você tem um lugar, uma cadeira reservada para você, uma cadeira com teu nome, onde só você pode sentar. Mas você só vai sentar nessa cadeira, você só vai tomar posse dessa terra prometida se você obedecer e andar nos caminhos do Senhor. Isso significa que se você estiver em cima do muro, você precisa descer. Porque não existe cadeira em cima do muro. Ou você serve a Cristo, ou você serve a esse mundo. Não tem como ficar no meio termo. Amém? E aí ele fala: ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens que representam coisas futuras. Eu trarei o meu servo, o renovo. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando: Josué, Karina, Letícia, Dai, não é só para vocês. Essa cadeira não é só para você. O Senhor está falando, além de você, os que estão com vocês também receberão o meu renovo, a minha restauração. Renovo significa fazer tudo novo, renovar. O Senhor está renovando as suas estruturas físicas, emocionais, espirituais, materiais. É quando o Senhor começa a tirar tudo que é velho, toda sujeira, e começa a trazer tudo novo. É novo, porque o Senhor, Ele não pega um copo quebrado e junta os cacos. Ele refaz. Ele pega o barro e Ele molda o barro de novo e faz um barro novo, sem trinca, sem nada. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando para vocês hoje? Isso não é uma palavra coach. Não receba isso só na sua mente. Receba no teu espírito. Às vezes você está desanimada, você está cansada. E às vezes não é que você está desanimada e cansada dessa batalha que você está recebendo agora, que você está vivendo agora, né? Mas é de outras batalhas que você já vem batalhando, já vem vivendo há muito tempo. E chega uma hora que você fala assim: eu estou cansada. É batalha atrás de batalha. Vai ter o tempo do descanso. Tem o tempo do descanso. Não acho que a vida de crente é uma vida de batalha todos os dias. Não, existe o tempo do descanso, do renovo. E o Senhor está falando: eu estou vindo com o meu renovo. Eu trarei o meu servo. Qual servo? O renovo, ele está falando. Pois aqui está a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre essa pedra única estão 7 olhos. Nela gravarei e tirarei a maldade dessa terra num só dia, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, cada um de vós convidará o seu próximo para se assentar debaixo da figueira, e debaixo da figueira, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, quando o renovo vem, os seus também vão experimentar desse renovo, amém? Glória a Deus. Quantos estão compreendendo o que o Senhor está trabalhando em nós hoje? E agora vocês vão entender o que significa vestes novas. Vamos lá. Porque assim, ó, quando a gente fala, né, o anjo do Senhor estava ali na frente de Josué e o anjo ordenou que tirasse as vestes impuras. Imagina quando, e aqui fala, né, que ele deu ordem aos que estavam com Josué para trocar a roupa de Josué, para tirar a sujeira e a impureza dele. Então vamos imaginar que você está num ambiente com outras pessoas, que você tem intimidade, mas não tanta intimidade assim. E aí você vai ter que trocar as suas vestes, então você vai ter que tirar as suas roupas. E você vai ter que tirar toda a sua roupa. Não é que você vai tirar a sua blusa, que você vai tirar a sua calça. Não, você vai ficar pelada. Você vai tirar tudo na frente daquelas pessoas. Naquele ambiente, você vai ficar nua.
E quando você fica nua, quando a gente fica numa situação dessa que a gente está nua, gente, qual é o sentimento? Vergonha. Você vai sentir vergonha. Você vai sentir, às vezes, um certo constrangimento. Você vai sentir um desconforto. Porque você está tirando a roupa na frente de pessoas que você não tem tanta intimidade assim. E mesmo que você tivesse, ainda assim, talvez você ficaria um pouco desconfortável. Você vai sentir todo esse desconforto. E o jejum faz isso com a gente. Fala uma coisa pra mim. Quantas aqui começaram um jejum e estão irritadas? Impacientes? Ou desanimadas? Você mal começou, você já desanimou. Já veio um pensamento, ai, tô desanimada, ai, tô cansada, ai, porque eu comecei o jejum e a afronta começou, o levante começou, o ataque começou, ai, porque toda vez que eu começo, quantas aqui? Quantas aqui estão irritadas? Parece que tá uma TPM. Com pensamentos de, isso aqui não adianta nada, eu já orei, eu já fiz propósito antes, e nunca recebi resposta, nunca aconteceu nada, a incredulidade, ninguém gosta de mim, eu não sou importante para ninguém, a minha vida é uma desgraça, porque desde que eu me entendo por gente, eu sofro a minha infância inteira. Eu começo bem, mas no meio já fico super desanimada. Olha só. Por quê? Porque o jejum é se despir. Quando nós estamos em jejum, em consagração, em propósito, nós estamos nos despindo de toda a sujeira da nossa alma, de toda a impureza, de tudo aquilo que você achava que estava resolvido. Porque muitas das vezes vem um comportamento que você fala assim, isso aqui eu já superei, eu já resolvi. E aí você entra num propósito, num jejum, pronto, aquilo explode. E você fala assim, meu Deus, que loucura é essa? Eu estava tão bem, de repente, me peguei aqui querendo ser vista por pessoas. Me peguei aqui querendo ser validada por pessoas. Me peguei aqui querendo que pessoas olhassem para mim e aplaudissem o que eu faço. Me peguei querendo ficar isolada, não falar com ninguém, não ver ninguém, não conversar com ninguém. É o Senhor te despindo. É o Espírito Santo. Quando a gente fala matar a carne, é isso. É tudo aquilo que estava oculto, que estava aí quietinho, no silêncio, sendo vomitado, colocado para fora, tá? Então o jejum, ele vai criar pensamentos e comportamentos que já estavam aí, mas estavam escondidos. É como se o Espírito Santo estivesse colocando luz, sabe um quarto escuro? Onde você não vê nada? Aí chega a luz do Espírito Santo e ilumina. Olha aqui, filha, a sua irritabilidade, a sua falta de paciência. Olha aqui, filha, a sua incredulidade. Olha aqui, filha, o seu desânimo. Olha aqui, filha, a sua inconstância. Você começa e não termina nada. Você nunca avança. Olha aqui, filha, o quanto você se sente rejeitada por pessoas. Olha aqui, filha, o quanto você quer ser boazinha e agradar todo mundo. É o Espírito Santo colocando luz. É por isso que é tão difícil entrar em jejum. Por isso que é tão difícil entrar em propósito. É porque vai ser exposto aquilo que está guardado. E não vai ser exposto, gente, para ficar aí. Vai ser exposto para ser lavado. Isso é matar a carne. Então, pensamentos que antes você achava normal, hoje você vai ver que estava só camuflado e que não tem nada de normal. Então, esse tempo é muito bom para você pegar papel e caneta e anotar os pensamentos de obsessão que você tem. Lembra que eu falei ontem sobre os pensamentos de obsessão? Às vezes pensamentos sobre si mesma, às vezes pensamentos sobre outras pessoas, sobre relacionamento, sobre dinheiro. Quais são os pensamentos que você tem? Eu não vou dar conta, eu nunca consigo, isso não é para mim, eu não vou romper. Pensamentos de obsessão, que são espíritos malignos que colocam isso na sua mente, mas que isso começa a criar raízes. E essa raiz vai moldar uma crença, vai virar uma crença que vai virar um comportamento. E aí você vai ter essa raiz de incredulidade, essa raiz de abandono, de humilhação, essa raiz de vitimização.
Porque começou com um pensamento. Então é ótimo para você pegar e anotar, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Tchau, por que isso vem? Porque é muito fácil nós estarmos confortáveis quando os nossos desejos e as nossas vontades são todas atendidas. É muito fácil você não olhar para a sua irritabilidade, para a sua ira, para a sua falta de domínio próprio, para a sua falta de controle, quando você comeu um docinho. Quando você comeu a sobremesa que você mais gosta. Quando você almoça, janta, toma café comendo o que você ama. É muito fácil quando você acorda e toma um café. Meu Deus, hoje eu acordei e falei, Senhor, me ajuda. Que vontade de tomar um café. Que vontade de tomar um chá, de tomar... Aqui pode tomar chá natural, né? Que aqui não tem. Eu falei, meu Deus. Isso estava expondo a minha falta de domínio próprio. Poxa, eu não consegui ficar sem um café. Você não consegue ficar sem um café. Você não consegue ficar sem um doce. Olha quanto que certas coisas desse mundo dominam sobre a nossa carne. Vocês estão entendendo? Então é muito fácil você ser uma boa pessoa, uma boa amiga, uma boa esposa, quando as suas vontades, os seus desejos são todos realizados. Quando você não está sentindo falta de nada. A sua carne não sente falta de nada. É muito fácil. O difícil é quando a gente tira, né? Então, nesse momento, vem o desespero. E ele vem de forma nítida. A sua irritabilidade, a sua falta de paciência é o que você sente todos os dias, que você camufla, que você finge que está tudo bem. E às vezes você até se acostumou. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu sou... Tem gente que fala assim, eu sou intensa demais. Você não é intensa, você é imatura. Você não sabe medir o tamanho que você dá e o tamanho que você recebe as coisas. Mas a pessoa, ela se acostumou. Porque isso está mascarado, está escondido. Porque ela camufla com doce, ela camufla com café, com a carne, com a comida que ela gosta. Ela vai camuflando. Aí ela, não, é porque eu sou intensa, eu dou demais. Que dá demais o quê? Você é imatura. Você precisa crescer. É porque, nossa, eu sou impaciente. Eu não tenho paciência mesmo. Não. Não é que você é impaciente. É que você muitas das vezes age como uma criança birrenta. Que acha que as coisas têm que ser do seu jeito, na sua hora, no seu tempo. Que todo mundo age, pensa e funciona como você. E que todo mundo tem que acompanhar o seu ritmo. Então a gente vai dando nome bonito. A gente vai dando uns nomes bonitos, trocando os nomes. Tem a raiz. Qual que é a raiz dessa ferida? A rejeição. Mas a gente não fala eu sou rejeitada. A gente fala eu sou impaciente. A gente dá um outro nome para não olhar para a raiz daquilo que precisa ser tratado, curado. E eu vou trazer para vocês, amém? Então, o jejum, ele quebra o auto-engano. Se vocês quiserem ir marcando, pode ir marcando. Ele quebra o auto-engano. É fácil se considerar mansa, controlada e espiritualizada quando todas as suas vontades estão sendo satisfeitas. Mas o jejum arranca as suas vestes de encenação. O jejum arranca de nós a performance. Ele mostra exatamente quem você é. Então, o período de jejum é um período ótimo para você se conhecer. Para você olhar para dentro de você e ver quem você é de verdade. De verdade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe por que vocês estão me vendo sempre com o cabelo assim, ó, amarrado, de coque, sempre assim? Porque eu estou passando pela transição capilar. Eu estou fazendo transição. Então, aqui tá ondulado, enrolado, não tem forma. Não tem cacho e também não tem forma. Aqui tá ondulado e aqui tá liso, que é onde tem a progressiva aqui, ó. Gente, eu tô passando por uma transição. Sabe o que está sendo colocado para fora? Como o meu cabelo realmente é. Vocês estão conseguindo compreender? Eu não estou falando sobre o cabelo. A transição é isso.
Só que eu não chego aqui com o cabelo assim, ó, espigado. Se eu soltar meu cabelo aqui, misericórdia, se eu acordar e vir aqui, vocês vão assustar. Eu não faço isso. Não na frente de todo mundo, não na frente de qualquer um. Eu ando com o cabelo assim de manhã na frente do meu marido, na frente do meu filho, se a minha mãe estivesse aqui, se tivesse alguém aqui que eu tenho intimidade. Mas eu não ando assim, por quê? Porque o momento de jejum, de troca de vestes, não é para você sair mostrando para todo mundo. Não é para você sair falando para todo mundo. Não é para você sair contando para todo mundo. É para ficar só entre você e Deus. O seu jejum, o seu propósito é entre você e Deus. E mais ninguém. Ah, eu estou fazendo o jejum com um propósito X. Minha irmã, fecha a boca. Não dá. Não dá arma para Satanás. Não conta para ele o que você está fazendo, por que você está fazendo. Conta para Deus. Amém? Então, é isso. É colocado para fora aquilo que já é. O meu cabelo, ele é ondulado. Ele não é crespo, ele não é cacheado, ele é ondulado. Mas eu mascarava o meu cabelo usando progressiva, alisava o meu cabelo. O que você mascara hoje na sua vida? O que você alisa hoje na sua vida? Vocês vão compreender o porquê que eu estou falando isso. Então, é exatamente o jejum, ele vai colocar para fora quem você realmente é e principalmente quem você realmente é quando você é contrariada. Quando alguém te contraria, quando você mesma se contraria não comendo aquilo que você gosta. E aí vem à tona quem você é. Quando você sente a escassez e quando perde o controle das facilidades modernas. Amém? O jejum funciona como um espelho para a alma. O que é jejum? É um espelho. Imagina que o espelho ele estava virado, estava refletindo para o mundo. E aí quando você faz jejum, o espelho vira. E ele começa a refletir para a sua alma. É você parar de olhar o que as pessoas estão fazendo, como elas estão se comportando, e você começar a olhar para você, como você age, como você se comporta, o que você guarda, o que precisa ser tratado em você, transformado em você. É você esquecer do mundo lá fora e olhar para dentro de você. Amém? O princípio da transparência diante de Deus, o processo de cura e amadurecimento espiritual vai exigir, antes de tudo, sinceridade. Coloca aí, Deus não trabalha com negação. Deus não trabalha na negação. Deus não trabalha com negação. Enquanto você negar que você está assim, que você está ansiosa, que você está com depressão, que você está com a ferida da rejeição, que você está com a ferida do abandono, que você está com a ferida da humilhação, Deus não vai trabalhar. Porque quem trabalha com a mentira é Satanás. Deus trabalha com a verdade. Então, biblicamente, vemos que o Espírito Santo opera na verdade. Enquanto tentamos camuflar as nossas fraquezas sob justificativas, impedimos que a graça traga a transformação real. Então, enquanto você não admitir que você está assim, o Espírito Santo não consegue entrar com a graça. Porque o pai da mentira é Satanás. Tchau, mas eu não estou mentindo. Não, você mente para si mesma. Mais do que mentir para outras pessoas, mais do que mentir para o mundo lá fora, você está mentindo para você. Está escondendo de você a dependência emocional. Está escondendo de você as feridas que você carrega. De Deus não. É de você, está mentindo para você mesmo. Então Deus não vai trabalhar com isso. Amém? A necessidade de expor a dor. Vamos lá, eu vou falando os salmos, gente, e vou lendo aqui, tá? Depois, se você quiser anotar para refletir melhor, porque a gente não tem tempo, você volta na live, vai ficar salva, e aí você reflete melhor sobre os versículos que eu vou ler com você, tá bom? Então, a necessidade de expor a dor está lá em Salmos 32, 3. Enquanto eu tinha, presta atenção, que o Senhor está falando aqui, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, enquanto eu mantinha escondido
os meus pecados. O meu corpo definhava de tanto eu gemer o dia inteiro. Você esconder os seus pecados vai fazer o seu corpo definhar. Às vezes a tua ansiedade, a tua depressão, os teus pensamentos acelerados, a opressão que você está vivendo é de você esconder os seus pecados. Porque ele fala muito claro, o meu corpo definhava. Imagina uma pessoa definhando, de tanto gemer o dia inteiro. Então, o pecado escondido vai gerar um trauma no teu corpo. O teu corpo vai manifestar aquilo que está sendo escondido na sua alma. É por isso que muitas das vezes a mulher que sofreu um abuso na infância, na vida adulta, o corpo dela vai dar sinais. Como que vai dar sinal? Ou ela vai muito para a hipersexualização, ou ela vai muito para o isolamento. Ela vai ficar uma pessoa que não tem voz, que não sabe se posicionar, que tem um medo absurdo, medo de tudo, que não consegue avançar. O corpo dela está dando sinais daquilo que foi gerado lá na alma. Vocês estão conseguindo compreender? Então ele fala, e o meu corpo definhava de tanto gemer o dia inteiro. Então reconheci diante de ti o meu pecado. Reconheci diante de quem? De Deus, o meu pecado. E não encobri a minha culpa. O que ele está falando? Eu reconheço, Senhor, que eu errei e pequei contra ti e que a culpa é minha. Ele não está atribuindo a culpa a Deus. Ele está falando, a culpa é minha, eu reconheço a minha culpa. A paz e a restauração só alcançam o coração de quem decide parar de esconder o que está sentindo ou fazendo. É importante você pegar papel e caneta e você escrever. Eu tenho esses pensamentos, eu tenho esses comportamentos. O que você guarda aí que você não aguenta mais guardar, que você precisa colocar para fora? Enquanto você esconder, seu corpo vai definhar. Então, ó, acolhendo a verdade, está lá em 1 João 1,8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Então, se você falar, eu não tenho pecado, você é mentirosa. Tá aqui, ele tá falando aqui, ó. Se afirmarmos, a pessoa que afirma que não tem pecado, eu lembro, gente, de pessoas que eu já cheguei para fazer libertação, eu falei assim, o que você quer confessar hoje? A pessoa falou assim, nada, tá tudo certo. Eu falei assim, você não tem nada para confessar? Você não tem nenhum pecado? Nada? Ela não. Eu falei, então tá bom. Pode subir, bate asa e sobe. Porque você já é um anjo glorificado de luz. Eu peco todo dia. Todo dia eu tenho coisa para confessar, mas você não. Você não peca, linda. Você é perfeita, você é maravilhosa. Sobe. É a soberba, o orgulho de achar que é perfeita. Vocês conseguem perceber o tamanho do orgulho da pessoa que fala que não tem pecado, que não precisa confessar, que já está tudo resolvido? Que lugar que essa pessoa tá? Misericórdia. E aí ele continua, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, o primeiro passo para o alinhamento espiritual é abandonar o auto-engano e acolher a realidade do que somos. Amém? O caminho da prosperidade, está lá em Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Às vezes a sua vida financeira não dá fruto, você não consegue prosperar, porque quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então não basta só você confessar, você tem que se arrepender, você tem que confessar, tem que renunciar e tem que abandonar esse pecado, para você encontrar misericórdia. Por isso que é importante vocês marcarem os pensamentos, os sentimentos, porque você não é o que você pensa. Quantas aqui pensam que são incapazes? Quantas aqui pensam que são incapazes? Fala pra mim. Quantas aqui têm um pensamento de incapacidade, que não vai dar conta, de que não vai conseguir, de que vai viver a vida inteira assim, de que o marido nunca vai mudar, a pessoa nunca vai mudar, essa situação nunca vai mudar? Ah, Chau, eu não tenho. Tem.
Não, eu tenho fé que vai acontecer, tá? E o que você está fazendo para que isso aconteça? Não, eu tô indo num encontro tal, seminário tal, falando tal. Não! E no secreto, minha irmã? E no secreto com Deus? Gente, o desafio maior, eu não sei para vocês, mas é um desafio para mim, é entrar no secreto todo dia, ter rotina, ter doutrina com o secreto. Ler a Bíblia não, mas o secreto é algo que... Porque toda vez que eu vou pro secreto, eu sou moída. Então, o meu corpo, não a minha alma, não o meu espírito, a minha alma, né? O meu corpo e a minha alma, eles já ficam assim, não entra no secreto, porque se você entrar, você vai ser moída. Já existe uma resistência. Porque a alma não quer ser moída, a alma quer conforto, a alma quer sentar na rede, dormir, comer o dia inteiro e não fazer nada. Então é um desafio. E é justamente lá que a gente recebe a autoridade. É justamente lá que a gente é verdadeiramente curada, transformada, renovada. Que o nosso caráter, as nossas feridas. Olha, eu já caminhei por tudo. Eu já fiz terapia, eu já fiz hipnose, eu já fiz constelação, eu já fiz muita coisa, gente. Não de tudo, mas eu fiz muita coisa. Eu já fiz muita coisa. E quando o Senhor pediu para eu entregar o meu trabalho, parar tudo, entregar tudo, para mim, muitas feridas emocionais que eu carregava já estavam resolvidas. Porque eu já tinha feito terapia, mentoria, eu já tinha estudado muito, para mim eu estava num outro nível. Quando eu entrei no secreto, meu Deus, não tinha nada resolvido. Sabe o que é absolutamente nada resolvido? O Senhor abriu assim, ó, as feridas, escancarou as feridas da minha cara e falou assim: nada do que você fez resolveu isso aqui, porque quem resolve sou eu. E não é dentro da igreja, é dentro do quarto com a porta fechada. Na igreja você vai para receber alimento. Receber cura é no secreto. Transformação de caráter é no secreto. Mudança de mentalidade é no secreto e lendo a palavra. Na igreja é alimento, você vai ali para se alimentar. Amém? Então, ele vai trazer aqui alguns exemplos de comportamentos ocultos na nossa rotina. Eu trouxe para vocês aqui, tá bom? Muitas das vezes desenvolvemos um mecanismo de defesa para não encarar as nossas próprias fragilidades. Então, a gente é ótimo em fazer isso, esconder, né, colocar uma máscara e esconder o real, né, aquilo que a gente sente lá dentro. Trazer esse comportamento à luz ajuda a identificar onde precisamos de mudanças, amém? Então vamos lá, a autossuficiência rígida. O que é isso? É a dificuldade de pedir ajuda ou de reconhecer que não dá conta de tudo sozinha. Muitas das vezes é confundida com uma postura de forte. Ah, eu sou forte, eu sou uma mulher forte, é guerreira. Ah, fulana é guerreira, fulana é forte. Nossa, fulana, eu admiro a fulana, a força da fulana. É a que mais sofre, mas esconde o medo de parecer vulnerável. Às vezes você não pede ajuda porque você tem medo de parecer vulnerável, de mostrar a sua fraqueza. E não é pedir ajuda para qualquer um, tá bom? Temos maturidade para isso aqui. É você pedir ajuda para quem realmente pode te ajudar. Não é você sair pedindo ajuda. Ah, mas é o fulano lá da igreja que é muito usado. Mas fulano é confiável? Os valores de fulano são quais? Para você pedir ajuda para ele. Fulano é uma pessoa que você vai se abrir e o fulano não vai sair contando para todo mundo, para a igreja toda? Essa amiga que você está contando, ela, quando você conta para ela, ela realmente te ajuda? Ela pode te ajudar? Então, você não pede ajuda porque você tá com a plaquinha de forte na testa. Eu sou forte, eu dou conta, eu consigo, eu resolvo, eu não preciso de ninguém. Achar, mas eu não penso assim, gente, a pessoa que se sente forte, ela não pensa que ela não precisa de ninguém. É tanto engano, que ela não pensa que ela não precisa de ninguém, muito pelo contrário, ela fala, eu preciso de ajuda. Só que ninguém nunca é bom também o suficiente para poder ajudar ela. É aquela pessoa que fala assim, se não for do meu jeito, não vai dar certo. Tem que ser do meu jeito, na minha hora, da forma como eu quero.
Só que ela vive falando, ai, seria tão bom ter alguém para me ajudar. Só que quando chega alguém para ajudar, ela fala que, ai, pode deixar que eu faço. Não, pode deixar que eu resolvo. Não, eu não preciso. É assim que ela age. O excesso de zelo pelo outro. Ai, eu sou uma pessoa muito boazinha. Aí eu tenho zelo com as outras pessoas, porque eu quero cuidar de todo mundo. O excesso. Isso aqui é saudável? É saudável. Toma 20 litros disso aqui num dia pra você ver. Toma 10 litros em um dia pra você ver o que acontece. Se você não vai parar no hospital. Então todo excesso esconde uma influência demoníaca. Nem tudo é demônio, mas todo excesso esconde uma influência, esconde um trono demoníaco. Amém? Então o excesso do zelo pelo outro. Ocupar-se excessivamente em resolver os problemas dos outros ou gerenciar a sua rotina, ou gerenciar a rotina alheia para não ter tempo de olhar para suas próprias necessidades de cura. Então, quando você se ocupa de forma excessiva para resolver os problemas dos outros, ou você vive gerenciando a rotina alheia, tá sempre disponível para as outras pessoas, tá ali o tempo todo, não, porque eu sou cristã e eu tenho que ajudar todo mundo. Eu imagino Jesus vendo isso e falando, e eu que não salvei todo mundo? E eu que nem todo mundo vai ser salvo? Muitos vão ficar, poucos vão subir. E eu faço o quê, minha filha? Né? Então, o excesso de cuidar pelos outros. A procrastinação defensiva. Adiar projetos importantes ou decisões sérias sobre a justificativa de que estou esperando o momento ideal. Estou esperando a hora certa. Estou esperando a confirmação certa. Ou estou orando mais um pouco, quando o real motivo é o receio de errar. Eu tenho medo de errar, eu tenho medo de tomar uma decisão errada, eu tenho medo de ir por um caminho errado. É claro, gente, que a gente tem que ter discernimento aqui, tá? A gente tem que sim ponderar que caminho é esse que a gente está indo, mas é o excesso do medo, é o excesso até de oração. É quando ele fala que, na verdade, você está defendendo a sua procrastinação. Se chama procrastinação defensiva. Eu justifico a minha falta de posicionamento, a minha falta de decisão, a minha falta de atitude. Eu justifico essa que, na verdade, é uma procrastinação com a justificativa de que eu estou esperando em Deus, de que eu estou orando para Deus me responder. Aí Deus já respondeu 500 milhões de vezes, mas você está lá ainda. Você está na procrastinação defensiva. É uma máscara. A comparação silenciosa, sentir um desconforto sutil com o crescimento das pessoas próximas. Quando eu vejo alguém prosperando, crescendo perto de mim, isso me traz um desconforto. Esse sentimento tem uma postura de indiferença ou crítica. É você sendo até uma pessoa crítica consigo mesmo. Você criticando a si mesmo. Lá, todo mundo faz, todo mundo tem, eu não consigo ter. É porque eu não mereço, é porque eu não sou boa, é porque eu não consigo. Até a prosperidade das pessoas à sua volta serve como uma justificativa para te manter sem fazer nada. Sem tomar decisão, sem ter postura, sem ter iniciativa. Vocês conseguem compreender que uma coisa liga na outra? Que a comparação silenciosa também se entrelaça. A comparação se entrelaça com a procrastinação, que se entrelaça com o excesso de zelo, que se entrelaça com a autossuficiência. E tudo isso vira um bolo só. Às vezes você vai se identificar com uma característica, às vezes você vai se identificar com todas. Porque você está carregando todas. Está tudo embaraçado. É uma mistura da procrastinação com excesso de zelo, com a autossuficiência, com o medo de errar, com a comparação com outras pessoas, outras famílias. A mulher é ótima em comparar o corpo. Olha o corpo daquela mulher. Nossa, mas olha como que eu tô. Mas olha o corpo que ela tem. É porque tá tomando monjaro. É porque tem sempre uma justificativa. Não pode ser, não existe a possibilidade daquela mulher ter tomado a decisão de se alimentar melhor, de fazer atividade física.
de renunciar aos prazeres da carne, de se sacrificar para poder chegar no objetivo que ela quer. Não existe essa possibilidade. A gente está sempre diminuindo o esforço do outro. A gente às vezes está sempre desprezando aquilo que o outro está fazendo, o resultado que o outro está tendo. O relacionamento dela parece ser perfeito demais. Eu duvido que se desligar a câmera, eles não brigam. Porque a gente está tão acostumado a ver relacionamentos tão caóticos, tão destruidores, a gente está tão acostumado com isso que não existe a possibilidade de um relacionamento ser saudável. Aí eu fico assim, tá, e eu vivo o quê? E quando eu desligo a câmera, é melhor do que quando eu mostro aqui pra vocês. Porque eu nem mostro muito meu relacionamento, mas, meu Deus, sem a câmera é 1000 vezes melhor. Justamente a gente nunca pensa que a pessoa decidiu se esforçar. A gente nunca pensa que a pessoa decidiu abrir mão das coisas desse mundo. Só que olha que coisa, a gente nunca pensa que outras pessoas possam fazer isso. Mas quantas vezes você deixou de comer num restaurante, de pedir uma pizza, um lanche para poder comprar algo que você queria? Um carro, uma casa, uma moto, seja lá o que for. Quantas vezes você fez isso? Abriu mão de coisas desse mundo para chegar num objetivo que você tinha? Quer dizer, nós podemos, você pode, as outras pessoas não. Só eu sou um anjo glorificado de luz na terra, que me esforço, que sou determinada, que faço. As outras pessoas não. A outra pessoa é porque o pai é rico, emagreceu é porque tomou monjago, fez tal coisa é por causa disso, na igreja é porque é filha do pastor. Nunca é por mérito próprio da pessoa. Isso é engano. Satanás faz isso justamente para você achar que a outra pessoa é melhor do que você, que ela consegue, você não. Que ela pode, você não. Porque independente da mentalidade que você tem, mesmo que você pense que não, mas é porque quando eu quero me esforçar, eu faço. A outra pessoa é porque ela tem alguma facilidade. Ou então, eu não faço porque eu não tenho aquilo que a pessoa tem. Porque se eu tivesse o que ela tem, aí eu faria. E quantas pessoas que têm menos do que você tem e fazem? Mais do que você, e mais até do que aquela pessoa que tem uma certa facilidade. Vocês estão conseguindo compreender? Isso é um engano. Aí Satanás ele vem falar pra você, tá vendo? Você não tem, então não começa. Você não faz isso aqui, então nem tente começar. Ou então comece e paga no meio do caminho, porque você não vai conseguir chegar no final do resultado. Aí você se torna aquela pessoa inconstante, que começa e não termina, começa e não termina. Você é inconstante, quer dizer, você não é confiável. Porque nem aquilo que você fala que você vai fazer, você faz. Se você não é confiável para você mesma, como que você vai ser confiável para os outros lá fora? Não tem como, né? Lá em Salmo 51:6, vai falar o seguinte: eis que desejas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então, eis que desejas a verdade no íntimo, lá dentro. E no oculto, quando ninguém está vendo, me fazes conhecer a sabedoria. Deus não edifica a restauração sobre uma falsa sensação de superação. Ele busca a sinceridade mais honesta do nosso coração, onde não há espaço para máscaras e encenação. Então, Deus não edifica a restauração sobre uma falsa sensação de superação. Eu conheço pessoas que sofreram coisas assim absurdas e elas falam, não, eu já superei isso. Para mim já está resolvido. Mas a pessoa, todo mundo que ela encontra, ela conta a mesma história. Ela fala que fulano fez para ela. E não, mas já tá resolvido, eu já perdoei fulano, eu tô só comentando. Não perdoou. Não tá resolvido. Existe aí, eu falei ontem, uma raiz de amargura. Se você fica repetindo a mesma história, se você fica falando, porque da minha infância eu fui uma criança que... Aí para toda hora você fica repetindo a mesma coisa, não tem como. Você precisa liberar isso. Porque se você não liberar, Deus não vai entrar, o Espírito Santo não vai trabalhar.
Porque você está mascarando, está encenando. Então, existe ali coisas que precisam ser resolvidas em você. Por isso que tem uma frase que fala assim: a boca fala do que o coração está cheio. Coisas que saem da sua boca porque o seu coração está cheio daquilo. O que tem saído da sua boca? Da minha boca sai que eu não consigo, que eu não presto, que eu não tenho valor. Isso são as setas de Satanás que entraram no teu coração e contaminaram o teu coração. E isso criou em você uma visão distorcida de si mesmo. Sinceramente, quando você se olha no espelho, o que você vê? O que você sente quando você se olha no espelho? Qual é a visão que você tem de você mesmo? Qual é a visão que você tem de você mesmo? É isso que está na sua mente. É uma mentira. Muitas das vezes é uma mentira. De Satanás, é uma visão distorcida. Crenças distorcidas de quem você é e daquilo que Deus te chamou para ser. E aí você nunca consegue avançar. Você está sempre presa nessa mentira que você conta para você mesma todos os dias. Você acorda mentindo para você mesma. Eu não consigo, consegue. Se você verdadeiramente se dedicar, você consegue. Se você começar e não parar no meio do caminho, você consegue. Amém? Então a gente precisa entrar nesse lugar de tirar as máscaras para que o Espírito Santo possa entrar, de trocar as vestes e nos despir na presença do Senhor. Gente, entra no secreto e fala: Senhor, eu me olho e eu acho que eu não sou nada, que eu não consigo, que eu sou incapaz, e eu tenho esse pensamento, eu tenho esse comportamento. E eu não me vejo como uma mulher capaz de fazer aquilo que o Senhor quer. Eu me sinto pequena, eu me sinto insuficiente. Pai, a minha área de relacionamento está destruída. Eu não consigo me interessar por homem nenhum. Parece que homem nenhum se interessa por mim. Senhor, eu só atraio homem que não presta. Isso não é normal. Qual é a raiz? O que eu preciso aprender sobre relacionamento? Pai, eu não consigo tomar decisão. Eu não consigo tomar decisão. Quantas vezes Deus me deu um direcionamento e eu não conseguia executar aquilo que o Senhor estava me pedindo? E aí eu entrava no secreto e falava: Senhor, eu entendi o que o Senhor quer que eu faça, mas me dá ousadia, porque eu não consigo. Eu até tento, mas a minha carne me trava ali. Quando eu vou fazer, a minha carne me trava. Eu até tento, Senhor. Por favor, me dá ousadia, me dá coragem. Não me falta palavra, não me falta direção, me falta ousadia e coragem. Então, me dá ousadia e coragem para eu poder fazer. E aí o Senhor ia lá, entrava, e quando veio, eu ia lá e fazia aquilo que o Senhor tinha mandado eu fazer. Então, você precisa aprender a discernir. É as suas feridas? É as suas feridas que você precisa olhar? Não é as minhas feridas. Isso aqui já tá, né? Deus já trabalhou num certo nível, porque a gente vai trabalhar tudo isso o tempo todo, tá? Pro resto da vida, enquanto a gente estiver viva. Mas aí Deus me deu um direcionamento, eu já sei o que fazer, só que eu não consigo fazer. Então não é falta de palavra, não é falta de direcionamento. Eu preciso de coragem e ousadia. Senhor, agora Espírito Santo, me transborda de coragem e ousadia para te obedecer. Porque até para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso, Espírito Santo, não consigo. Sou fraca. Eu não quero. E aí, gente, eu fui lá e fiz. E sabe o que aconteceu quando eu fiz? Meu Deus. Me veio a ferida do abandono. Porque aí eu tive que me posicionar, e aquele posicionamento encadeou uma série de comportamentos de outras pessoas. E aí aqueles comportamentos ativaram em mim a ferida do abandono. E aí eu entrei no secreto e falei assim: por quê? Entrei no secreto e falei assim: por quê? Eu pedi direcionamento, o Senhor me deu. Aí eu falei que eu não tinha coragem e ousadia, o Senhor foi e me deu. Mas aí eu achei que eu ia fazer e que tudo ia se resolver. E não se resolveu. Agora eu tô aqui, Senhor. Que ferida é essa? Aí o Senhor falava: do abandono, minha filha. O Senhor falou pra mim assim: é um abandono. E no secreto o Senhor falou pra mim assim: eu não sou o seu pai da terra.
E eu chorava, eu comecei a chorar. E o Senhor falava, eu não sou ele. Ele te abandonou, mas eu não vou te abandonar. Você não confia em mim. Você fala que confia em mim. Você fala que eu estou no controle de tudo. Você fala que eu posso fazer da forma como eu quero. Você só fala. Você só fala. Porque quando eu vou fazer, você entra no meio. Quando eu te dou um direcionamento, você não obedece. Você fala da boca para fora. Porque a raiz disso aqui é o abandono. E aí, ali no secreto, o Senhor foi trabalhando comigo. Foi tirando, gente. E quanto mais o Senhor me mostrava, mais eu chorava. Porque aquilo doía, mas aquilo doía. Eu falei, Senhor, eu não vou dar conta de olhar para tudo isso. De tanta dor, de tanto que aquilo me machucava. E eu chorava. E eu sei que eu saí do secreto agradecendo ao Senhor, falando, Pai, obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada por curar a minha paternidade. Obrigada, Senhor, por tirar de mim essa necessidade, essa vontade de encontrar em outras pessoas esse amor de pai, esse cuidado de pai, essa proteção de pai que eu não tive aqui na terra. Agora eu entendo porque que eu fiz tal coisa, porque eu não estava buscando ajuda de pessoas, eu não estava buscando uma amizade, eu estava buscando um pai. E aquela pessoa não poderia ser meu pai. Ela não poderia suprir a minha necessidade de paterna. Ela não tinha capacidade nem estrutura para isso. Até porque muitas das vezes aquela pessoa, a outra pessoa tem a mesma ferida. Também está buscando um pai. São duas pessoas buscando um pai. Ou às vezes é uma pessoa buscando um pai, outra buscando uma mãe, que vira um rolo que só. Vocês estão compreendendo? E aí Deus foi tratando, eu falei, Senhor, obrigada. E aí Deus curou. Gente, eu não conseguia falar papai. Eu não conseguia chamar Deus de papai. Eu não conseguia falar, papai, eu te amo. Papai, você é tudo que eu tenho. Papai, eu não tenho nada a não ser o Senhor. Eu não conseguia chamar ele de papai. Não conseguia falar e não conseguia sentir que verdadeiramente ele era o meu pai, que eu poderia chamar ele de papai, que eu poderia deitar no colo dele. E assim com outras feridas também, assim com a rejeição. Então tem muitas situações que Deus está permitindo e que Deus vai permitir na sua jornada, no seu caminho, para expor uma ferida, um bloqueio, um trauma, algo que precisa ser tratado, curado. Só que quando isso for exposto, pelo amor de Deus, não vai correr lá no pastor, não vai correr lá na fulana, na ciclana, na beltrana, porque essas pessoas não vão poder te ajudar, não vão poder curar essa ferida, não vão poder acessar esse trauma, não vão. A gente tem que saber discernir. Eu não tô falando que você não pode pedir ajuda, eu não tô falando que você não precisa de ajuda, precisa, mas você tem que saber discernir o tempo da ajuda e para quem é aquela ajuda naquele momento. Poxa, eu já fiz terapia, já fiz mentoria, já busquei ajuda de líderes, de amigas e nada resolveu. Então, essa camada aqui mais profunda é só o Senhor quem vai resolver. Então, corre, paga o secreto, entra lá e fala, Senhor, eu tô com esse pensamento, esse sentimento. Que ferida é essa? Por que eu me sinto assim quando a pessoa fala assim comigo? Meu Deus, quando alguém me criticava, aquilo era a morte para mim. Me criticou, pronto, eu ia morrer. E aí um dia aquilo me doía tanto, a crítica me doía tanto, que eu entrei no secreto e falei, Senhor, por que me dói tanto? Por que a crítica me dói? Por que quando alguém me critica, mesmo sabendo que o que a pessoa pensa, acha, fala, pra mim nada é a mesma coisa, por que me dói? E aí eu fui no secreto. Aí no secreto, Senhor, por causa da raiz da rejeição. Você acha que a pessoa está falando sobre você. E aí Deus foi trabalhando a rejeição. Vocês estão compreendendo? Isso aqui é uma chave para vocês. Porque você está buscando lá fora faz tanto tempo, faz tantos anos que você está buscando lá fora, e o Senhor está falando agora, chega, acabou o tempo. Chega de buscar lá fora, agora chegou a hora de buscar dentro. Chegou a hora de eu fechar essa ferida, de eu curar essa ferida de uma vez por todas. Para que você possa avançar no reino, para que você possa ser um canal de bênção nessa terra.
porque pessoas estão esperando por nós. A palavra fala: a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Nós somos filhos, a criação, as criaturas anseiam pela nossa manifestação, anseiam para que a gente se levante, anseiam para que a gente abra a boca, anseiam para que a gente faça algo. Eles estão ansiando, estão esperando. Só que Satanás não está esperando, gente. Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele não está lá, vou esperar a fulana se levantar e vou esperar a fulana decidir. Quando a fulana decidir, aí eu ataco. Não. Enquanto eles estão esperando, Satanás está matando, está roubando, está destruindo. E muitas das vezes a gente está numa postura de egoísmo. A gente está nessa postura egoísta de olhar só para nós, de querer fazer só para nós, ou de fazer só lá fora para não olhar dentro. Por isso que o nosso primeiro ministério é dentro. A gente faz dentro e aí a gente vai para fora. Aí a gente faz dentro e faz para fora, faz dentro e faz para fora. Chegou o tempo de parar de fugir. Para de fugir de Deus. Meu Deus, tem pessoas fugindo de Deus, fugindo do chamado, fugindo do Senhor. Ah, não, eu não estou fugindo não. Tá sim. Se você foge do secreto, você está fugindo de Deus. Porque é lá, é no secreto. É dentro do quarto com a porta fechada. E muito desses processos, a gente já está terminando, mas muito desses processos que eu vivi com o Senhor no secreto, eu saía de lá e eu passava por um período de luto, como se alguém tivesse morrido. Ninguém tinha morrido, a não ser a velha Shawane. Mas eu ficava no luto, eu ficava 20, 15 dias só chorando. E no luto, naquele luto, naquela dor. E eu não entendi o porquê. Hoje eu entendo e hoje eu falo para você que esse luto, essa dor, é a morte da velha crença. Deus está matando aquela crença, aquela visão distorcida, aquele comportamento, aquele sentimento que você tinha sobre você mesma antes. Deus está curando aquela ferida que estava aberta. E dói. Foi um ano inteiro. Desse jeito, um ano inteiro. E até hoje, em certas camadas, também é. Então é um processo, não tem como fugir do processo. Não queira fazer lá fora se você não quer entrar no quarto. Se você não quer ser transformada dentro do quarto. Esses dias eu ouvi, eu falei assim, meu Deus. E falava assim, Deus me livre. Deus me livre falar de Deus e não ter intimidade com Ele. Deus me livre ser canal de bênção na vida dos outros e não conhecer o dono da bênção. E não ser transformada, regenerada. Em nome de Jesus, toma posição de rendição. Eu me lembro o dia que o Senhor me moeu tanto. E aí teve um dia que eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu me rendo. Naquele dia eu me rendi. Naquele dia eu falei, Senhor, chega, eu não aguento mais lutar contra o Senhor. Eu tô lutando contra o Senhor, eu tô lutando contra o chamado. Isso tá me esmagando, isso tá me destruindo por dentro, eu não aguento mais. Eu me rendo. E eu dobrei o joelho, eu me rendi, eu falei, Senhor, eu me rendo. É eu e o Senhor, eu entendi. É eu e o Senhor, eu entendi. Eu entendi, Pai. Tem coisas que é você e Deus. É você e Deus. Se renda. Se renda em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa live, obrigado por esse encontro. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui. Obrigada pela vida, Senhor, das pessoas que ainda vão entrar, que ainda vão assistir. Espírito Santo, eu te peço, toca no oculto, no profundo, no secreto de cada uma delas, Pai. Senhor, toda máscara, toda performance, tudo aquilo que está escondido, Senhor, seja trago à tona, seja revelado, Pai. Seja revelado, revela, Senhor. Revela, Senhor, aquilo que precisa ser modificado. Revela aquilo que precisa ser moldado. Revela, Senhor, o caráter que precisa ser transformado. Senhor, expõe as desculpas. Expõe, Senhor, expõe o espírito de engano sobre a vida delas. Expõe, Senhor, toda mentira de Satanás. Toda crença distorcida. Toda ferida que ainda está aberta.
Em nome de Jesus, coloca à tona. Vem à tona, Senhor. Que ao longo dos dias, ao longo desse propósito, Senhor, elas possam acessar camadas profundas que estavam ocultas na vida delas. De pensamentos, de sentimentos, de comportamentos, de feridas. Que o Senhor venha expor para ser curada. Que elas tenham um coração quebrantado e rendido ao Senhor. Que elas verdadeiramente, elas se coloquem nessa postura de rendição. Senhor, que toda máscara, toda mentira caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, o nosso deitar e o nosso levantar. Dá ordem aos teus anjos para acamparem ao nosso redor. Em nome de Jesus, Pai, que ao longo do dia o Senhor venha trazer revelações profundas. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de opressão, todo espírito de obsessão, todo espírito de sedução, todo espírito de engano, toda kundalini, toda serpente sobre a vida delas. Caia por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro esses demônios sendo amarrados, repreendidos, inoperantes agora, em nome de Jesus. Senhor, que vendas caiam em nome de Jesus. Que os olhos delas sejam abertos para o mundo espiritual, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Mulheres aqui que estão com ouvidos tampados. Mulheres aqui que estão com os ouvidos tampados. Que não conseguem ouvir a voz de Deus, que não conseguem discernir a voz de Deus. Em nome de Jesus eu declaro o seu ouvido sendo destampado agora, sendo curado, renovado, regenerado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Guarda a nossa casa em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Aleluias, glória a Deus. Tudo que você falou foi confirmação. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Senhor. O Senhor confirma. O Senhor fala, Ele confirma, Ele direciona. A gente às vezes acha que está na luta, que está na guerra, que está na batalha e que estamos sozinhas. E a gente olha e fala assim, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Mas o Senhor fala e confirma aquilo que Ele falou. Ele dá o direcionamento e Ele confirma o direcionamento que Ele já falou. Em nome de Jesus, se coloque nesse lugar de obediência ao Senhor. Para de ser teimosa, para de resistir ao Espírito Santo. Para a gente encerrar, uma das coisas que eu pedi uma vez para o Senhor também no secreto é: Senhor, eu sinto que eu resisto ao Teu Espírito. Às vezes o Teu Espírito está falando comigo e eu fico resistindo a Ele. Eu fico, não, eu não quero ver, eu não quero saber, eu não quero... será mesmo? Eu fico resistindo. Senhor, quebra. Eu falei, Deus, quebra essa barreira. Quebra essa barreira que há entre mim e o Teu Espírito Santo. Quebra. Eu quero ouvir e eu quero me render. Eu quero ouvir e eu quero obedecer. Eu quero ouvir e eu quero discernir. Então quebra essa barreira que há entre nós. Não é uma barreira que o Espírito Santo criou, mas é uma barreira que eu criei. É um medo que eu tenho dele. Eu tinha medo do Espírito Santo. Eu tinha medo, gente. Então entra no quarto e fala: Espírito Santo, tira de mim o medo que eu tenho do Senhor. Retira. O Senhor é um bom amigo. Eu fui traída por outras amigas, por outros amigos, mas o Senhor não vai me trair. Então cura isso em mim. Que eu possa te olhar como um amigo, um consolador, um direcionador, um companheiro que quer o melhor para mim. Que vai me direcionar para o melhor lugar, para a melhor situação, para o melhor posicionamento. Em nome de Jesus, me ajuda a ser sua amiga. Porque o Senhor quer ser seu amigo, Ele quer ser o seu amigo. O Espírito Santo não tem resistência nenhuma em ser o seu amigo, Ele quer ser o seu amigo. É você que resiste à amizade dele, é você que recusa a amizade dele. É você que quando ele te chama para ir no secreto diz: não, estou ocupada demais para te dar atenção agora. Somos nós quem fazemos isso. Então, em nome de Jesus, peça a Ele: Senhor, eu identifiquei, eu vi que há uma ferida. Eu identifiquei e vi que a minha autossuficiência, a minha arrogância, o meu ego, a minha prepotência, elas me afastam de Ti. Porque eu acho que eu sou tão suficiente, eu acho que eu sou tão boa, que eu não preciso nem do Senhor.
Eu acho que eu não preciso nem do Senhor. Então, Magna, você tem que pedir ao Senhor para quebrar o controle. Porque essa raiz, essa ferida vem do controle. Porque, gente, o Espírito Santo, ele não vai dar um direcionamento, uma palavra que... Ele não vai dar um direcionamento, uma palavra que é confortável para nós. Ou que a gente sabe qual vai ser o final daquilo, entendeu? Porque assim, ó, eu sei que no meu dia eu vou acordar, eu tenho a live com vocês hoje às 7h30, depois eu vou me arrumar, eu vou treinar, eu já tenho um cronograma, depois eu vou treinar, depois eu vou voltar, eu vou tomar café, eu vou ler a Bíblia, então eu já tenho um cronograma, eu já tenho na minha mente, eu já tenho um direcionamento. E aí quando a gente se abre para o Espírito Santo, de repente ele vem falar assim, hoje você vai fazer a live e você não vai treinar, você vai entrar no quarto que eu quero falar com você. Pronto. Já tirou você do controle. Ele já deu um direcionamento que não estava no seu cronograma mental, físico, espiritual. E aí você fala assim, não, eu preciso ter tudo sob controle. Você está na rigidez, isso se chama rigidez. Você está rígida. Nós estamos, eu estou falando não só de você, Magda, de nós, tá? Amém? Nós estamos às vezes na rigidez, na doutrina de rigidez, de controle. Eu não saio, eu não posso escapar de nada que sai do meu controle. E o Espírito Santo, gente, o mover dele é totalmente fora do nosso controle. Então isso vai criando uma resistência com ele. Se eu me render a ele, ele vai me direcionar para algo, para uma pessoa, para um lugar que eu não tenho controle. Então eu não vou me render, eu vou resistir a ele. E aí o Senhor está falando para você fazer uma coisa e você resistindo. Ele falando, você resistindo. Só que isso consome a nossa carne. Assim como diz aqui, enquanto eu escondi os meus pecados, a minha carne foi se definhando. Então, enquanto você resiste ao Espírito Santo, a sua carne vai definhar. E você vai atrasar o processo. Então, tem coisas que você já deveria ter acessado há muito tempo. Já poderia estar vivendo há muito tempo. Mas a sua resistência com o Espírito Santo, a sua rigidez e o controle te impedem de acessar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí tá vivendo uma vida, um caos, e tá lá, na onde? Na procrastinação. Não, eu vou orar mais, não, eu vou esperar mais, não, eu vou orar mais. Por quê? Porque tá resistindo ao mover de Deus e não está experimentando da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Então, outra chave para vocês, entra no secreto. Senhor, quebra a minha rigidez. Senhor, quebra o meu controle, quebra a minha autossuficiência, quebra a minha procrastinação, quebra a minha surdez. Abre os meus olhos espirituais, Pai. Entra no secreto e vai. Senhor, me ajuda. Coloca a cara no pó. Deita no chão. Às vezes é de joelho, às vezes é deitada no chão. Igual uma lagartixa lá, deitada no chão e clamando ao Senhor. Com a cara no pó, cara no chão. Amém? Amém? Gente, um beijo para vocês. Até amanhã. Fiquem firmes no propósito, firmes no jejum. Vai valer a pena. Em nome de Jesus. Amém? Compartilhe essa live também com alguém que precisa. Tá bom? Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã.